Fala, meus amigos e minhas amigas. Rapaz, eu vou dizer uma coisa pra vocês. O Bolsonaro é um expert em mentiras, tanto ele como os seus apoiadores. Eu me refiro ao apresentador Silvio Santos, que faleceu aos 93 anos de idade. O presidente Lula deu a seguinte declaração. Por gentileza, solta. Eu posso contar uma coisa para vocês da seriedade do Silvio Santos. Quando teve aquele golpe no Banco, Pan-Americano, o Silvio Santos me procurou aqui, muito preocupado. Eu era presidente da República, ele estava com medo de ser preso. Eu dizia: Silvio, primeiro, não há por que te prender, nós vamos fazer investigação, o Banco Central vai ajudar a cuidar disso, a Ministério da Fazenda, e vamos ver como é que a gente resolve o problema. E o problema foi resolvido. Ele deu como garantia, inclusive a televisão dele, coisa que muita gente não quer dar ao seu patrimônio, ele deu. Eu achava mais interessante porque ele ia no programa dele, ele contava a história no programa dele. Ele não tinha vergonha de dizer quem ele era. Eu achava o Silvio Santos um homem de bem, de caráter, respeitoso, e que não gostava de falar mal do governo, independentemente de quem fosse o governo. Uma vez eu fui cobrar do Silvio Santos por que não tinha um programa de jornalismo grande no SBT. Ele falava: eu não quero um programa em que as pessoas fiquem falando mal do governo. Então essa pessoa que me fez ficar horas e horas sentado num banco de televisão, no sofá da sala, vendo televisão, durante anos e anos, a gente tinha o Silvio Santos como uma motivação para a gente ver televisão. Vocês viram a fala do Lula. Eles foram para as redes sociais para dizer que o Lula estava afirmando que o Silvio Santos estava com medo de ir para a cadeia. Mas eles davam a entender, nas postagens que faziam, que o Lula criticou duramente o ex-apresentador e ex-dono do SBT. Aí veio a resposta das filhas de Silvio Santos. Informação trazida pelo jornalista Igor Gadelha, da coluna do site Metrópolis de Brasília. Tá aqui a foto do Lula e do Silvio Santos. A manchete é: como a família de Silvio Santos viu a fala de Lula sobre o apresentador. Porque Lula relembrou aquele caso do Banco Pan-Americano. Vocês se lembram aquela fraude que foi feita no Banco Pan-Americano? O Silvio teve que dar o SBT como garantia. O Silvio Santos quase que quebra na época. Porque foi uma falcatrua grande dentro do Banco Pan-Americano. Não foi culpa dele, pelo menos foi o que eu observei à época, lendo as manchetes, lendo as matérias, assistindo. Foi uma fraude lá de alguém ligado a ele. E ele foi conversar com o presidente Lula e o Lula disse que o Silvio chegou para ele e disse: presidente, eu tô aqui numa situação difícil. Porque eu tô com medo, como vocês viram aí no vídeo, eu tô com medo até de ir pra cadeia. Inocente ir pra cadeia. E o Lula elogiou que o Silvio Santos deu a TV dele como garantia, né, justamente para cobrir o rombo dessa falcatrua do Banco Pan-Americano. Aí sabe o que foi que as filhas do apresentador disseram? Agradeceram ao presidente Lula pelo depoimento. Então vocês da extrema-direita parem de ser mentirosos. E alguns sites também deturpando na manchete. A família do apresentador Silvio Santos recebeu com surpresa as declarações dadas pelo presidente Lula no fim de semana sobre o dono do SBT que morreu sábado, dia 17, aos 93 anos de idade. Diz Igor Gadelha: as herdeiras do apresentador se surpreenderam positivamente com os elogios feitos por Lula, que destacou a integridade de Silvio e disse que pessoas como ele não morrem, ficam no pensamento das pessoas. Nem mesmo o trecho em que o petista lembrou que o dono do SBT o procurou em 2010 com medo de ser preso por causa das investigações sobre o Banco Pan-Americano incomodou a família do Silvio Santos. Agora, se tivesse incomodado, sinceramente, né? Ali o Lula estava elogiando a postura do Silvio, que foi a Brasília e conversou com ele olho no olho, pedindo ajuda para o presidente para resolver essa celeuma. A avaliação de familiares do dono do SBT é de que o presidente da República contextualizou bem sua fala. Embora os recortes e manchetes, é aquilo que eu falei para vocês, feitos por parte da imprensa, essa imprensa podre, velha mídia podre brasileira, possam ter parecido algo negativo. Em sua fala, feita em entrevista à imprensa no domingo, Lula ressaltou ainda que Silvio Santos não gostava de falar mal de governo, independentemente de quem estivesse no poder. Aí a fala do Lula, o Lula até disse: Silvio, diz o Lula que, e eu acredito no Lula, o presidente disse que conversou com ele em 2010, Silvio, aumenta lá, melhora o jornalismo do SBT, aumenta a estrutura lá do jornalismo. Aí a resposta que o Silvio disse a ele foi: presidente, eu não gosto de focar muito no jornalismo, porque eu não gosto de falar mal de governo e tal, e deu aquela gargalhada dele, que todos vocês, obviamente, se lembram e se recordam. Silvio Santos foi um grande apresentador, um grande empresário, né? Pessoalmente, obviamente que eu não conhecia, mas dizem que era uma pessoa boa, um grande ser humano. Existiam também críticas em relação a ele. Todo ser humano tem defeitos e virtudes, isso todos nós, né? Mas nós lamentamos porque a TV brasileira perdeu um ícone
porque Silvio Santos realmente marcou história na televisão brasileira, não apenas no SBT, mas em outros canais de televisão, até chegar a ter a sua própria TV. E a trajetória do Silvio, que começou como camelô, de camelô a banqueiro, né? É uma trajetória também que serve de inspiração para as pessoas que pensam no futuro melhor, que pensam em crescer e em subir na vida.